Olá, você que acompanha o portal oliberal.com e as redes do Grupo Liberal. Estamos aqui em mais uma edição do Liberal Entrevista. E hoje a gente está repercutindo ainda o andamento das investigações sobre o caso de mal da vaca louca detectado aqui no estado do Pará. E para entender um pouco mais das consequências disso, a gente vai conversar hoje com o Francisco Victor, que é presidente da Aliança Paraense pela Carne. Francisco, muito obrigado pela sua participação, por conversar com a gente. Eu queria primeiramente entender como é que está o comportamento, né, do produtor rural, dos pecuaristas aqui do estado do Pará. Você deve manter contato com o EU e até de outros estados. Como é que tem sido a reação? Como é que essas notícias têm sido acompanhadas aqui pelo setor no estado? Muito boa tarde, Fabrício, a todos que nos assistem. Nós estamos aguardando o resultado de um exame que o Ministério da Agricultura encaminhou a amostra para o laboratório de referência ligado à Organização Mundial de Saúde Animal, em Alberta, no Canadá. Os exames feitos no Brasil pelo laboratório oficial até então indicaram a ocorrência da encefalopatia espongiforme bovina. É uma doença degenerativa que ocorre nos animais, seja por contaminação por restos de animais, seja de maneira espontânea, como é o caso que aconteceu no Pará. E o laboratório que consegue exatamente distinguir a forma clássica, que é essa contagiosa, e inclusive que representa ameaça aos seres humanos, da forma atípica, que é o caso que tem ocorrido no Brasil, e que tudo indica ocorre no Pará, essa forma atípica, ela não tem não representa nenhum risco de transmissão a outros animais e muito menos algum problema com relação à saúde pública, à saúde das pessoas. Uma vez saindo este resultado, que a gente espera que saia no início para o meio da semana que vem, a própria Organização Mundial de Saúde Animal, ela reafirma o risco insignificante do Brasil para o mal da vaca louca. Então, o risco significante é a menor classificação de risco que um país pode ter, uma região pode ter com relação a determinada doença. Então, vai se reafirmar como risco insignificante pela Organização Mundial de Saúde Animal. E de posse de todo o inquérito que a Depará e o Ministério da Agricultura realizou desde o dia em que o produtor identificou o animal com uma normalidade. O profissional médico veterinário chegou lá, fez o primeiro diagnóstico, foi descartando qualquer outra possibilidade de doença, até chegar ao estágio que estamos, com todas essas informações, técnicos brasileiros, contando inclusive com representantes do estado do Pará, vai a Pequim, na China, para poder, em loco, perante as autoridades chinesas, prestar todas as informações e aí o que se aguarda, como está também previsto no protocolo assinado pelo Brasil e China, é a China dar por autorização para o restabelecimento das exportações de carne do Brasil para a China. Perfeito, Francisco. Mas como é que tem sido o comportamento do produtor rural aqui? Teve algum tipo de temor? A gente sabe que isso pode afetar, na verdade, já afetou o número de abates, né? Como é que tem sido o comportamento? Tem segurado mais o animal no pasto? Como é que tem sido a reação aqui no setor produtivo? Olha, a notícia sempre gera algum tipo de apreensão, mas como desta vez nós entendemos e temos já como certo que as respostas virão muito rapidamente, esse prazo, que seja de 10, 15, 20 dias, ele não é suficiente para desequilibrar as relações de mercado, as relações comerciais. É claro que toda a notícia, no primeiro momento, ela causa ali algum tipo de abalo. Pode haver aí uma menor aquisição de gado para o abate, isso é natural. Se o Brasil deixa de exportar carne para a China, naturalmente, menos animais terão que ser abatidos para essa produção. Comprando menos para uma determinada oferta, é natural que possa haver ali uma ligeira desvalorização da arroba do gado. Mas isso, por um curto tempo, não é capaz de promover uma tendência de queda. Nós esperamos, inclusive, com a retomada das exportações, um repique com uma melhoria, uma valorização no preço da arroba do boi.
É natural também que, ao deixar de exportar para a China, possa haver aí uma maior oferta no mercado interno. Então, os preços no atacado para a indústria possam ter aí algum tipo de impacto também. Isso pode, inclusive, se rebater em alguma ligeira melhoria no preço da carne ao consumidor, mas nada tão relevante ao ponto de mudar aí o equilíbrio que a gente vem enfrentando neste momento em relação à comercialização da proteína animal bovina. Ok, Francisco, agora algumas dúvidas, né? Você participou de uma coletiva de imprensa, né, na Federação das Indústrias do Estado do Pará, e durante essa coletiva foi informado que há uma estimativa, né, de que o abate pode diminuir cerca de 50%, né, isso durante esses dias. Você tem como representar, como explicar para a gente o que isso representa em termos de valores? Tem como prestar melhores esclarecimentos sobre esse número, por favor? Essa queda de 50%, é bom explicar, ela foi de forma muito clara colocada, em se persistindo como da última vez em 2021, que demorou quase 100 dias, né, para a China voltar a comprar. Então, numa demora, né, numa suspensão aí persistente, muito provavelmente você vai reduzindo os abates até chegar nesse nível, né? Porque isso em 2021, o abate que girava nas indústrias com inspeção federal na casa de 180 mil cabeças por mês, reduziu a 118 mil cabeças. Então, foi uma redução bastante significativa. Mas isso a gente não acredita que vai voltar a acontecer, né? É só assim, uma projeção num cenário, num pior cenário. Isso acontecendo, evidentemente, o que se deixa de exportar, embora haja aquela ideia, o que não se exporta entra no mercado interno. Isso não é real. O Brasil, e muito mais o Pará, exporta excedente da produção. Não exporta aquilo, não te tira parte da carne para o brasileiro para exportar para a China, não. Atende-se ao mercado interno, nos preços de mercado de acordo com a demanda e a oferta. O que se produz a mais é exportado. Então, a perda ela vem tanto para o produtor que vende o animal específico para exportação, portanto, ele recebe, inclusive, um diferencial de preço pelo gado que ele produz, atinge a indústria, e não todas, porque no Pará somente 3 indústrias exportam para a China. Das 20 indústrias com inspeção federal, apenas 3 exportam para a China. E no Brasil, são apenas 16 indústrias das quase 400 indústrias brasileiras com inspeção federal e estadual, somente 16 exportam para a China. Então, perceba, embora a China importe um volume bastante relevante, né, isto não é capaz de influenciar nos números finalísticos do setor. Nós imaginamos aí, como foi previsto, e tem sido, inclusive, veiculado, que possa chegar aí uma perda de 500 milhões de reais com essa interrupção. Mas ela vem sendo repartida uma parte ao produtor, uma parte à indústria, né, de modo que isso é distribuído entre essas indústrias que mais exportam e, no conjunto com as demais indústrias, pela oferta que se gera no mercado interno. Esses 500 milhões, então, são a âmbito nacional, não é isso? Não somente envolve o estado do Pará, não é isso? Porque esse autoembargo contempla todas as unidades federativas, não é isso? Exatamente, exatamente. E é bom lembrar que aquilo que não se exporta, né, tem uma característica muito própria. O produto China, ele é um produto de um animal até 30 meses. O abate ele é feito de maneira diferenciada. Essa carne ela é estocada nas condições dentro do protocolo para atender a China. Ela é embalada com caracterização para o mercado chinês. Inclusive, essas embalagens vão em 2 idiomas, de modo a atender ao requisito chinês. Então, o que vai acontecer? Essa suspensão num período menor, essa carne ficará estocada, aguardando quando a China restabelecer a importação, essa carne ela será despachada, né?
Então, aquilo que se perde agora vai se recuperar na frente, porque a China também ela não compra e imediatamente coloca no mercado ao consumidor. Lá, certamente, eles têm um estoque para manter a estabilidade na oferta no país deles. Então, o que vai acontecer é esse descompasso, né, nos estoques. Vai aumentar o estoque aqui, vai diminuir o estoque de lá. Quando voltar, se reequilibra os estoques nossos para despachar carne para a China e deles que fazem o estoque para atendimento e distribuição no mercado interno chinês. Ok. E, Francisco, agora você estava comentando um pouco de alguns temores do setor. Por exemplo, quando você abate menos, isso de repente pode aumentar os custos dos produtores, por exemplo, já que ele não vai abater esse animal, ele vai precisar, lógico, gastar mais com a alimentação desse animal, manter ele mais tempo no pasto. Pode haver um incremento muito significativo nesse aspecto dos custos ao produtor? Essa é a nossa maior preocupação, né? Porque a pecuária está vivendo uma fase, ela é uma fase temporária, mas ela tem uma certa frequência. Existe um ciclo pecuário em que, de tempo em tempo, aumenta a oferta do boi, né? E quando aumenta a oferta do boi, diminui o preço da arroba do boi, e aumentando a oferta do boi, diminui o custo, o produtor abate as vacas, que ainda aumenta ainda mais a oferta de animal para abate, matando as vacas, vem menos bezerros, e aí já sinaliza para um próximo período de escassez de oferta de boi, né? Não tendo bezerro, futuramente não vai ter o boi gordo, então menos oferta de boi aumenta o preço da arroba. Então nós vivemos ciclos de muita oferta e baixo preço, de menor oferta e alto preço. E nós estamos exatamente na fase da maior oferta e baixo preço. Então essa é uma grande preocupação, porque além do ciclo mostrar que temos oferta, escalas alongadas e um preço menor, uma menor valorização da arroba, essa ocorrência agora ainda empurra ainda mais o preço do boi para baixo, o que prejudica o produtor, porque os custos não se reduzem na mesma proporção. Então, mantém-se custos, inclusive custos que vêm aumentando, com receitas diminuindo. Então, esse é um período muito crítico para o produtor, que a gente deve estar muito atento a isso, procurar de toda forma minimizar esses impactos, porque prejuízos na pecuária também sinalizam prejuízos na indústria e no varejo, e fundamentalmente ao próprio consumidor no futuro. Ok. E só para pontuar uma coisa que você já até falou, Francisco, mas acho que é importante ressaltar, é essa questão dessa relação de que não necessariamente o que deixa de ser exportado vai servir para abastecer o mercado interno, mas você já ressaltou que não há risco, né, de desabastecimento, já que a gente exporta o excedente, não é isso? Mas diante dessa, vamos dizer assim, se de repente houver essa variação de preços e tudo mais, de repente o consumidor paraense, brasileiro, começar a consumir mais, que a gente sabe que houve uma elevação dos preços da carne ao longo dos últimos anos, se houvesse esse incremento no consumo, será que isso também não pode ser benéfico para o setor, se o brasileiro voltar a comer mais carne, colocar mais nas suas refeições, isso não pode balancear um pouco essas perdas nesse momento? O grande esforço que a gente faz, Fabrício, é buscar reduzir custos desde a fazenda, na indústria, na distribuição, no próprio varejo, para poder, de fato, reduzir os preços ao consumidor. Preços mais justos ao consumidor, diante de uma renda do consumidor que não aumenta a hora que ele quer. Então, o consumidor vive de renda baseada no seu salário, né, nos seus rendimentos, e é evidente, toda vez que a gente consegue ganhos com produtividade que diminuam custos, é benéfico, é saudável, porque a margem do produtor se mantém, da indústria, da distribuição e do varejo, e o benefício chega ao consumidor que, diante daquela renda, ele pode comprar mais carne, né, melhorar a sua dieta, melhorar o seu hábito alimentar com carne. Isso é muito bom para o setor num todo, porque fideliza aquele consumidor de carne bovina. Neste momento, por conta desse episódio, acaba tornando artificial essa oferta, né? A gente provocar uma oferta porque o produtor está perdendo não é estável, não causa estabilidade. Mas, de fato, o que pode acontecer, como eu disse, persistindo a suspensão, que eu acredito que não aconteça, vai chegar ao ponto que essa carne produzida para a China, estocada, o custo de estoque
vai ser tão importante que é melhor realmente colocar essa carne no mercado. Né? Até porque também tem prazo. Né? Mesmo para produtos congelados, existe um prazo adequado para se manter no congelamento. Então, neste momento, se colocaria essa carne no mercado, junto com aquela já do próprio mercado interno, poderia haver aí um excesso de oferta que implicaria, né, numa redução de preço, mas não de forma sustentável. O nosso grande esforço, eu repito, é promover redução de custos para que possa melhorar os preços, a gente ampliar aí o leque de consumo da carne bovina para o produtor brasileiro, paraense, nacional, de baixa, de média e alta renda. Aí sim, né, todos vão poder desfrutar do bom churrasquinho do fim de semana sem apertar o bolso. Ok. Para finalizar, Francisco, eu só gostaria dessas suas palavras finais, porque a gente tem ouvido o setor produtivo e a gente tem ouvido palavras até de otimismo mesmo, né, de que esse resultado, essa contraprova vai vir antes desses 120 dias, como ocorreu em 2021, né, que esse mercado pode ser restabelecido, que essas relações comerciais vão ser mantidas, né, finalizar com suas palavras, né, como é que está o cenário de otimismo do setor do agronegócio aqui no estado do Pará e brasileiro. O que tem de mais positivo sobre tudo isso, claro, quando tem aí um percalço, a gente fica sempre focado no tombo, mas tem algo extremamente positivo. Esta doença ela foi encontrada em uma localidade muito distante da sede, 210 quilômetros da sede de Marabá. Né? Quem conhece o interior do Pará sabe o quanto que é difícil você deslocar 210 quilômetros da sede do município, em estrada de terra, localidades distantes, num período extremamente chuvoso. Um único animal com um distúrbio ali, uma falta de coordenação motora, chamou a atenção do seu proprietário, que tem 160 cabeças de animais somente, é um pequeno produtor. Ele chamou o veterinário oficial que estava lá presente, foi lá, fez o diagnóstico, fez os exames, descartou uma série de outras doenças, inclusive da própria raiva, chamou a autoridade nacional, que é o Ministério da Agricultura, colheram o material, mandaram para o laboratório oficial, e aí sim, diagnosticaram a doença que agora, em laboratório especializado internacional, vai ter aí o laudo conclusivo. Mas vejam, a defesa sanitária ativa, a vigilância sanitária ativa esteve ali presente, o episódio não saiu da fazenda, ficou contido na fazenda, a fazenda foi interditada, o animal foi abatido e incinerado para evitar qualquer risco da improvável contaminação, mas mesmo assim teve o cuidado, e o material foi diagnosticado e deu-se publicidade ao mundo, mostrando o que o mundo quer saber. Ninguém tem a expectativa que não vai ocorrer doença com os animais, com os seres humanos. As doenças ocorrem, sejam por uma causa de contágio, seja por doenças naturais, que desenvolvem nas próprias pessoas. Ocorrer doença não é problema. O problema é você não identificar a doença e não dar o tratamento adequado. E isso, o Serviço de Defesa Agropecuária do Pará, que é comandado pela AD Pará, fez com bastante competência, oportunismo, né, senso de oportunidade e com muita transparência e credibilidade. Mesmo diante de uma situação como essa, ao final, o próprio embaixador chinês já externou ao ministro, que ficou muito satisfeito com o fato do Brasil ter a maturidade de identificar a doença, apresentar de forma transparente. Isso é um ponto de credibilidade, de confiança para o produto nacional. A defesa agropecuária existe exatamente para isso. E nós entendemos que, na oportunidade, podemos melhorar o protocolo sanitário. É a pergunta que fica. Se não causa problema para o consumo do nosso consumidor, e o nosso consumidor pode consumir carne absolutamente tranquilo, por esse motivo, o consumidor brasileiro, paraense, belenense, pode ficar totalmente tranquilo, continuar consumindo carne à vontade, quando pode, porque não há nenhum problema à saúde humana. Mas se pergunta, então por que suspendeu para a China? Porque o nosso protocolo de negociação com a China ele é tão rigoroso que, diante de qualquer episódio, suspende-se as exportações e se explica que não há nenhum problema. Então, suspendeu a exportação e vai se explicar que não tem problema.
Como nós estamos aqui, sabemos que não tem, não precisamos cortar o consumo, não precisamos suspender a produção. E vamos agora lá na China explicar, porque a China merece esse tratamento diferenciado, porque praticamente 70% da carne do Pará e quase 60% do Brasil são exportados para a China. Então, o nosso grande cliente merece da gente todo o cuidado e atenção. Então, o que fica de positivo é isso. Temos um ótimo serviço de defesa agropecuária, agimos de maneira correta dentro do regulamento, né? E vamos rapidamente vencer esse episódio e modernizar e aperfeiçoar os nossos protocolos e as tratativas para que um novo episódio como esse não represente o abalo que representou. Tá certo. Era isso, Francisco. Só para finalizar, não tem uma previsão de, assim que sair o resultado, quanto tempo vai ser realizada essa comitiva, em quanto tempo essa comitiva vai à China? Não tem essa previsão ainda, não, né? Os chineses, inclusive, sugeriram que se aguarde o resultado. Aguardando, eles recebem a missão brasileira. Enquanto isso, né, o embaixador da China no Brasil já foi recebido pelo ministro e o Brasil tem na China, além do da Embaixada do Brasil na China, um consulado do Brasil na China, tem adidos agrícolas que são representantes do Ministério da Agricultura junto ao Ministério das Relações Exteriores, que já estão fazendo esse trabalho de esclarecimento lá na China nesse momento. Mas o que se espera é que uma autoridade brasileira, um dirigente do Ministério, junto com um representante, um dirigente aqui da Defesa do Pará, visitem as autoridades chinesas, levando em mãos todas as informações e se apresentando para serem sabatinados, para oferecerem todas as informações para que a China se torne segura e tranquila de declarar reaberto o mercado chinês para a carne bovina brasileira. Tá certo. Obrigado, Francisco, pelos seus esclarecimentos, por tranquilizar e comentar como é que está também esse movimento aqui no setor produtivo do Estado do Pará. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também a você que nos acompanha pelo liberal.com e continua acompanhando as nossas redes e o nosso portal. Até a próxima.